Aninhados nas montanhas do Cáucaso, Arménia e Azerbaijão ostentam histórias antigas e ricas tapeçarias culturais. A Arménia, um país sem litoral, tem suas raízes em milénios atrás. Seu povo é conhecido por ser muito resiliente e forte, tendo sofrido muito com guerras, domínios de impérios e genocídio de sua população. Possui uma grande diáspora mundo afora. É amplamente reconhecida por ser o primeiro Estado a adotar o cristianismo como religião oficial no início do século IV, em 301 d.C. Esse legado ressoa profundamente na identidade arménia, moldando sua arte, arquitetura e caráter nacional. A população da Arménia é de 2.900.000. A religião predominante é o cristianismo e sua capital é Yerevan. O Azerbaijão, com sua costa no Mar Cáspio, é uma terra de paisagens diversas, de montanhas imponentes a planícies férteis. Sua herança cultural reflete uma mistura de influências persas, turcas e russas. Possui laços fortes com a Turquia, pois sua etnia também é turcomana. O petróleo, descoberto no século XIX, bem como detentor e exportador de gás natural, transformou a economia e a importância geopolítica do Azerbaijão. A população é de aproximadamente 10 milhões. A grande maioria segue o islamismo, com 90% destes sendo xiitas e uma minoria sendo sunitas. Sua capital é Baku. Apesar da proximidade geográfica, Armênia e Azerbaijão traçaram caminhos históricos distintos, preparando o terreno para conflitos futuros. A Revolução Russa de 1917 e o subsequente colapso do Império Czarista tiveram profundas consequências para a Armênia e o Azerbaijão. Experimentando brevemente a independência, ambas as nações foram logo atraídas para a órbita da recém-formada União Soviética. Em 1922, foram formalmente incorporadas, juntamente com a Geórgia, a República Socialista Federativa Soviética da Transcaucásia. Essa integração forçada ao sistema soviético teve impactos duradouros. Por um lado, trouxe um período de relativa estabilidade e desenvolvimento econômico. Por outro, essa estabilidade teve um preço: a supressão das identidades nacionais e a perseguição de líderes religiosos. O período soviético também viu a região autônoma de Nagorno-Karabakh, uma região de população predominantemente armênia, ser colocada dentro das fronteiras do Azerbaijão soviético pela URSS. Essa decisão, enraizada na política de dividir para conquistar de Moscou, deu início a um conflito que continua a lançar uma longa sombra sobre a região. Com a União Soviética à beira do colapso no final da década de 1980, tensões étnicas há muito tempo reprimidas ressurgiram com força total. Em Nagorno-Karabakh, a demanda por unificação com a Armênia se transformou em um movimento separatista completo. O colapso do Império Soviético em 1991 desencadeou essas frustrações reprimidas, iniciando uma guerra brutal entre a Armênia e o Azerbaijão. O conflito, caracterizado por sua ferocidade, ceifou dezenas de milhares de vidas e deslocou mais de 1 milhão de pessoas. As forças armênias, muitas vezes com o apoio da Rússia, ganharam vantagem, conquistando não apenas Nagorno-Karabakh, mas também os territórios vizinhos do Azerbaijão. Um acordo de cessar-fogo, mediado pela Rússia em 1994, interrompeu os combates em grande escala, mas não conseguiu resolver as questões políticas subjacentes. Apesar de numerosos esforços internacionais de mediação, uma solução duradoura para o conflito se mostrou difícil de alcançar. O conflito não resolvido de Nagorno-Karabakh eclodiu novamente em setembro de 2020, quebrando o frágil cessar-fogo que havia durado mais de 2 décadas. Desta vez, no entanto, o equilíbrio de poder havia mudado decisivamente a favor do Azerbaijão. Apoiado pelo apoio militar turco e encorajado por seu crescente poder econômico e militar, o Azerbaijão lançou uma ofensiva relâmpago. A Guerra de 44 dias, travada com armamento moderno e eficiência implacável, resultou em uma vitória decisiva do Azerbaijão. As forças armênias foram derrotadas
e o Azerbaijão recuperou territórios significativos perdidos na Primeira Guerra. O acordo de cessar-fogo de novembro de 2020, mediado pela Rússia, consolidou os ganhos territoriais do Azerbaijão e redesenhou o mapa do Cáucaso do Sul. As consequências da guerra de 2020 foram marcadas por profundas mudanças geopolíticas e desafios humanitários contínuos. A Turquia, encorajada por seu apoio militar ao Azerbaijão, emergiu como um ator-chave no Cáucaso do Sul. Já a Armênia esteve sozinha e sem apoio de outra nação. A Rússia, que poderia ter impedido a invasão, está até o presente momento envolvida na guerra com a Ucrânia, assim lavando as mãos neste conflito. 5 anos depois, o Cáucaso do Sul continua sendo uma região às voltas com os legados do conflito e as complexidades de forjar uma paz duradoura. Enquanto as armas se calam, o caminho para a reconciliação e a coexistência continua repleto de obstáculos. Armênia e Azerbaijão, sob pressão internacional, envolveram-se em esforços diplomáticos hesitantes. As negociações de demarcação de fronteiras começaram e houve discussões sobre o restabelecimento das ligações de transporte cortadas pelo conflito. No entanto, a profunda desconfiança e o status não resolvido de Nagorno-Karabakh continuam a lançar uma longa sombra sobre essas negociações. Na Armênia, a derrota de 2020 deixou cicatrizes profundas. O cenário político permanece polarizado, com linha dura acusando o governo de apaziguamento. O conflito Armênia-Azerbaijão, embora enraizado em queixas históricas e tensões étnicas, também está profundamente envolvido na geopolítica regional e global. Atores externos movidos por seus próprios interesses estratégicos desempenham um papel significativo na formação da dinâmica do conflito e nas perspectivas de paz. A Rússia, o tradicional mediador de poder no Cáucaso do Sul, enfrenta um delicado ato de equilíbrio. Busca manter sua influência tanto sobre a Arménia, um aliado por tratado, quanto sobre o Azerbaijão, um parceiro fundamental no setor de energia. No entanto, as ações de Moscou, muitas vezes percebidas como favorecendo o Azerbaijão, têm prejudicado suas relações com Yerevan. A Turquia, encorajada por sua intervenção militar bem-sucedida em 2020, emergiu como um ator mais assertivo na região. Seus laços estreitos com o Azerbaijão e suas aspirações de estabelecer um corredor através da Arménia para se conectar com seus aliados turcos na Ásia Central levantaram preocupações tanto em Yerevan quanto em Moscou. A União Europeia e os Estados Unidos, embora sem a influência da Rússia, também estiveram envolvidos em esforços diplomáticos para resolver o conflito. O caminho para uma paz duradoura no Cáucaso do Sul continua longo e árduo. Animosidades profundas, alimentadas por décadas de conflito e desconfiança, levarão tempo e esforço sustentado para serem superadas. A comunidade internacional, particularmente potências regionais como Rússia e Turquia, tem um papel crucial a desempenhar no fomento do diálogo e na criação de condições propícias à paz. Uma paz sustentável exige o tratamento das causas profundas do conflito, incluindo o status não resolvido de Nagorno-Karabakh. Encontrar uma solução aceitável tanto para a Armênia quanto para o Azerbaijão, que equilibre os princípios de integridade territorial e autodeterminação, exigirá criatividade, flexibilidade e vontade de compromisso. Em última análise, o futuro da Armênia e do Azerbaijão depende de sua capacidade de se libertar do ciclo de violência e abraçar um futuro baseado no diálogo, na cooperação e no respeito mútuo.